É, rapaziada, e é pistão e biela espalhado pra tudo canto, bronzina, olha ali. Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje é o vídeo de curiosidade. Eu tava até agora mexendo com algumas coisas aqui e eu vou fazer esse vídeo porque eu acho legal. Muitos de vocês não entendem, eu vou fazer esse vídeo como se fosse para pessoas totalmente leigas. E é sobre curiosidades do motor JZ. O que muda, o que não muda, o que pelo menos eu sei, espero não estar falando nada errado. Mas eu vou mostrar para vocês todas as peças que eu tenho em mãos aqui. A única coisa que eu não tenho é um pistão do motor. Vou pensar aqui, o qual tá lá em cima, 2JVVTI e 2J100VVTI. Eu acho que eu tenho os dois modelos ali. E aí eu vou pôr no Google também aqui para vocês compararem aqui as diferenças também, né? Vou ver se eu consigo colocar. Mas eu achei muito interessante compartilhar isso com vocês, apesar de eu ter muita peça de JZ aqui. Eu vou começar lá dentro do escritório mostrando umas coisas que eu tava comparando agora para ter uma diferença. Inclusive eu tenho um outro pistão aqui da marca CP Carrillo. Mas vamos lá, vou começar por partes para vocês. Rapaziada, antes de mais nada, hashtag 0 férias, acabamos. Queria desejar para vocês aqui um feliz ano novo. Que esse ano seja um ano de muitas conquistas, muitas felicidades, muita paz, muita saúde, muita prosperidade nessa vida para todo mundo desse novo ano. E é isso, só para não passar em branco. Vou postar sobre a retrospectiva, mas assim que eu montar um vídeo legal para vocês aí, é isso. Vou tentar aqui explicar da melhor forma possível, tá? Vamos lá. Deixa eu ver, tá com o pino no lugar, esses dois carinhos aqui, não vai dar pra tirar o pistão. Queria comparar a altura de saia, mas acho que dá. Nada mais nada menos que eu tô aqui com um pistão forjado, importado, tá escrito lá dentro, lá ó, CP. Tá vendo? É da CP Carrillo. E um JZ, tá? Inclusive esse daqui foi um dos pistões, ó, que eu levei lá pra FP na época, tirar as medidas para eles poderem fazer os nacionais. Então o que acontece aqui, gente? Esse pistão aqui, ele é como se fosse esse carinha aqui, certo? Ó, rapaziada, espero eu conseguir mostrar pra vocês, tá? Então esse daqui é um pistão da CP Carrillo e esse aqui é o nosso grande patrocinador aí, nossos pistões brasileiros, AFP, beleza? Que é essa caixa aqui. Aqui, ó, vamos mostrar aberto aqui, ó, que é essa caixa aqui, certo? Lembrando que vem com todas as discriminações do pistão, mano, tá tudo aqui, tá? A folga que eles exigem, enfim. E aí a gente tem aqui um jogo de pistão e um jogo de pino forjado também, todo fornecido pela FP, tá? Eu tenho aqui dois jogos, eu tenho ali no chão uma caixa com pistão 2JZ forjado e um JZ forjado. O único que eu tenho para comparar agora em mãos é o 1J com 1J forjado da Green, tá? Os pistões teoricamente são os mesmos, ó, olhando de cima, tá? Não tem nada de diferente nos pistões, é as mesmas cavas, tudo igual. Os anéis, olhando lateralmente aqui, ó, os anéis desse para esse muda. A gente fez o que? A gente colocou anéis brasileiros que existe aqui no Brasil, Metal Leve, KS, que são marcas top, porque a gente fica na mão de anéis só desses modelos do Toyota. Então a gente fez os anéis aqui do GM, das S10, dos Monza, que são a mesma medida do pistão. Então foi feita as canaletas dos anéis aqui, ó, pra gente usar os anéis brasileiros, então fica fácil a substituição de anel. Eric, isso muda alguma coisa? Nada, não muda nada, tá? Só a facilidade que a gente tem. E a altura de saia aqui, ó, comparando um pistão com o outro aqui, ó, não sei se vai ser visível aí, ó, pra vocês olharem, os pistões são exatamente os mesmos, tá? Não mudamos nada de altura e nem modelo de pistão, tá? A gente fez o desenho exatamente aí, mesma coisa. A única coisa que a gente tem de diferença aqui, que é modelos de pistão. Um tem a cava mais para baixo aqui, ó, um tem a cava mais para baixo, um tem a cava mais para baixo, um tem a cava mais para cima, um tem um furo lateral aqui, 4 furos aqui, o outro tem 4 furos também, tá? Se vocês olharem aqui a diferença também que encontra, a AFP evitou fazer um canto vivo aqui, igual esse pistão tem, ó. Esse pistão ele tem um canto vivo aqui, ó. Ó, e a FP já não deixou esse canto. Então esses são os pistões 1JZ sem VVTI, tá? Por que sem VVTI, Eric? Que agora eu vou pegar o pistão lá em cima para me mostrar para vocês o que muda do 1JZ com e sem VVTI, tá? Então esse é do sem VVTI forjado, eu vou pegar um original com VVTI e um original sem VVTI para vocês verem a diferença. Vamos entrar no 2JZ. Agora eu vou comparar aqui para vocês verem agora o que eu queria fazer. Eu tô com o pistão da FP 2JZ. O que muda, Eric?
Até então, que eu tava comparando aqui, que eu vou mostrar pra vocês, o que que muda, Eric, dos pistões 1 e 2J? Bom, nesse caso da FP, se você quiser montar ele no mesmo lugar da biela, vocês vão ver que tudo bate, ó. Tudo bate, tá vendo? A altura do anel, a altura, tudo bate aqui, ó. A altura do pino, ó, tá um pistão encaixado no outro, ó. Tudo igual. Se eu colocar de face aqui na parte da mesa, ó, é o mesmo pistão. O que muda é a quantidade da saia, que o 2J tem um pouquinho mais de apoio na saia, né? Aqui, ó. E o 1J tem um pouquinho menos. Eu tava comparando aqui agora, se eu quisesse montar... Eu nunca fiz esse teste, tá, gente? Por isso que eu tava na curiosidade aqui, ó. Se eu quisesse montar um pistão de 1J no 2 ou do 2 no 1, supostamente, se esse pedaço da saia não bater em nada lá no bloco, que eu não lembro como é, o do 2J no 1 vai dar certo. Pela altura de saia é a mesma altura de pino aqui, ó. Então não vai mudar o curso do motor, porque o que muda o curso é o virabrequim com o tamanho da biela. Então os pistões são o mesmo, tá? Só que eu não sei se essa diferença de saia vai dar diferença na montagem do bloco do 1J. Se eu quiser montar o pistão do 1J no 2, pelo que eu tô vendo aqui, também dá certo. E não vai bater em lugar nenhum, porque ele é mais curto aqui, ó, igual o 2. Então, se esse já não pega, esse também não vai pegar. Porém, ele tem um desenho aqui que eu acho que é do Oil Jet, que eu não sei se pelo curso ser maior do motor, se vai pegar aqui, ó. Então, eu não sei se esse defeito aqui pegaria, entendeu, gente? É só colocando num bloco para depois ver. E eu vou fazer esse vídeo quando eu for montar o motor. Eu vou pôr um pistão do 2 no 1 e do 1 no 2 pra gente ver o que acontece. Então, essas são as duas diferenças que eu não sei se vai bater pela saia. Pela altura e pelas coisas são iguais. Só tem outro detalhe, taxa de compressão. Vocês podem ver aqui, ó, que cada pistão tem uma taxa de compressão diferente. O 2J, ele tem mais espaço na câmara, então ele tem menos taxa. O 1J, ele é mais reto, tem menos espaço na câmara de explosão lá, então ele fica mais taxado. O que seria isso, Eric? Eu vou entrar em outro detalhe que não adianta agora, mas é a quantidade de ar que entra para comprimir. Nesse caso, o 2J cabe mais ar para comprimir, porque ele tem mais espaço e esse tem menos, então entra menos ar para comprimir. Então, obviamente, o pistão que tem menos espaço é um motor que se torna mais rápido, com mais torque, porque ele não é lerdo, ele é um motor que está taxado. Já viu aquele ditado planar a cabeçote, planar o bloco? É isso que acontece, diminui a quantidade de ar que tem lá dentro e o motor fica mais rápido. Então, nesse caso, o que vai dar diferença de um pistão para o outro é no cabeçote. O cabeçote do 1 e do 2 é diferente, então tem que ver qual é o espaço, o volume de ar que cabe no 2 e o volume que cabe no 1. E aí você passando um pistão reto para cá, o que poderia acontecer com a taxa de compressão? Tem que medir, tem que ver tudo isso. Pelas válvulas não vai bater, porque a mesma cava desse é desse, a mesma altura, as cavas. Então a válvula não pega, só vai ter menos e mais taxa. Então nós falamos de 3 pistão forjados aqui. Eu queria mostrar um detalhe também aqui das bielas. Aqui a gente tem, ó, uma biela forjada da Eagle, beleza? Vou pôr na mesa aqui, ó. Então a gente tem uma biela forjada aqui da Eagle e a gente tem a nossa biela forjada que a gente usa nos nossos carros e lá nos Estados Unidos, da nossa grande parceira MTR, tá? Essa aqui é de um 2J, beleza? Eu vou comparar aqui para vocês. E essa daqui é de 1J, que aqui tá um jogo sozinho. E essa daqui é uma biela de 1J, tá? Então, olha só, vamos comparar as duas da mesma marca aqui, ó. Olha só a altura que muda aqui, ó. Vamos pegar um pino aqui. Aqui os pinos são iguais, ó. Vou colocar pelos pinos aqui, ó. Ó. Tá? Então, olha aí a diferença que dá curso de uma biela para outra. 1J, 2J. E a gente pode comparar aqui também, aqui é o que eu quero comparar. A biela são as duas o mesmo modelo, tá? E eu quero comparar aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó, o pino é o mesmo, né? Porque é padrão pra gente usar lá. Ó, as duas bielas são exatamente o mesmo tamanho, tudo que é do mesmo motor. Só que o que eu quero comparar para vocês, eu vou guardar a do 1J, tá, gente? Porque a do 1J é a mesma biela do 2, então eu falo só dessa. Então, o que eu quero comparar? Biela do 1 e do 2J só muda o tamanho, mas o modelo e os reforços são os mesmos. Agora, o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Olha só a diferença que a gente tem das bielas aqui, ó. Eu queria mostrar a biela da Eagle para vocês aqui, ó, que geralmente esse tipo de biela
que tem esse corte lateral, ó, tirado no alívio, usem aspirado, tá? O modelo pros turbos é sempre com a folga aqui no meio, tá? Eu não sei porque que a Eagle faz esse tipo de biela assim para turbo, tá? Mas beleza. O que eu queria comparar para vocês é a diferença de reforços que a nossa grande MTR fez em relação às bielas lá da gringa. Primeiro começa pela espessura e pela diferença de onde é o alívio de peso aqui, tá? Olha só isso aí, ó. Depois mostra aqui embaixo. Olha só o quanto de material a gente tem mais. Aqui, ó, o reforço maior aqui com essa daqui, ó. E aqui em cima a mesma coisa, ó. Olha a diferença de área que tem aqui e que tem aqui, tá? Porém, a lateral aqui também, ó, os parafusos são diferentes, ó. Olha só a diferença de biela. Eu não sei se é nítido em vídeo para vocês o quanto uma biela é mais reforçada do que a outra, tá? Ah, Eric, mas e peso? Eu não tenho uma balança, mas é bem pouca diferença essa para essa, tá? É muito pouca. Porque o que essa tem de alívio aqui, essa tem de alívio aqui. O que essa tem de alívio aqui, ela tem um pouquinho aqui também. Aí a gente só ganha peso onde tem mais reforços, que é nas partes necessárias. Inclusive na capa aqui, ó. Essa aqui eles tiraram peso daqui. E essa daqui eles acrescentaram esse X para ficar um reforço maior ainda, que é onde faz o maior reforço aqui, ó. Então, cara, é uma biela muito mais resistente, sem dúvida nenhuma, que essas da gringa aqui, nesse modelo no caso, beleza? Então comparei as bielas e agora eu vou pegar lá uma biela original e um pistão original para vocês verem a diferença. Bom, galera, então voltamos aqui que eu fui pegar os pistões. Vamos lá, esse cara aqui, ó, vou comparar com os pistão, vou comparar com o nosso forjado aqui, tá? Vamos lá, esse cara aqui, ó, é o 1JZ com VVTi. O que muda, Eric? Vou pegar os dois originais aqui, ó. Com VVTi, esse aqui. Sem VVTi, esse cara aqui, ó. O que mudou? Estão vendo alguma diferença aí? Não, né? Ouviram. Vou virar aqui, vai ficar mais fácil. Ó, o que mudou então? Mesmo altura, tudo igual. Aqui é a mesma coisa, não muda nada, tá? Não tem desenho nenhum diferente. Só que mudaram a taxa de compressão. Como, Eric? Olha só. Esse aqui ele não é reto. Ele é reto até esse momento, até o meio do pistão. E aqui no meio, ó, eles subiram um calo a mais. Tá vendo aqui, ó? Comparado com esse cara é um J sem VVTi original, ó. Ele é liso, ele é igual, foi desenvolvido os forjados aqui, ó, plano, tá vendo? Então os forjados foram desenvolvidos para os motores sem VVTi. Deve ter, com certeza tem com um dome maior aqui, ó, tá? Mas nesse caso aqui que a gente tem no Brasil e esse que tava aqui não é. O com VVTi, ele necessita de mais taxa de compressão, porque o cabeçote deve ter mais volume, talvez. Eu nunca medi, tá, gente? Na verdade eu já medi, mas eu não lembro. Então, o que muda do 1J com e sem VVTi é a altura da compressão, vai dar diferença na compressão. Pode montar nos dois motores invertido? Pode, só tem que tomar cuidado em questão da taxa de compressão, se isso aqui não vai bater em nada, enfim, beleza? Então, 1J, com e sem VVTi, essa é a diferença. O forjado aqui tá neutro, então resolvido. Expliquei sobre os modelos de pistão de 1J. Essa é a curiosidade que eu tinha e nunca vi na internet alguém falando sobre isso. Vamos aproveitar que eu tô com a biela aqui do 1J e comparar com a biela do 1J também. Vocês podem ver aí, ó, que a forjada. Essa é do 2, mas o modelo é o mesmo. Tem mais ou menos as mesmas especificações de uma original, a mesma área de contato. Eles reduziram um pouco essa área de contato perto do original. A biela, ela tem o corte no meio igual essa aqui tem, tá? Os reforços aqui, ela tem mais do que a original, é óbvio isso, né? E aqui em cima ela tem mais ou menos, essa parte do pino são mais ou menos iguais. Então essa biela da MTR, a gente desenvolveu ela na época, eu mandei para eles e falei, usa o máximo do original possível, porque isso daqui são umas bielas que aguentam um horror já do jeito que elas são. Então, obviamente, se a gente manter as mesmas medidas e só deixando mais reforçadas, com certeza vai ficar melhor do que o original. E é exatamente o que a MTR fez com os cálculos, com todo o estudo e toda a tecnologia que eles têm. Essa é a diferença da biela de 1J original para 1J forjado. E também, aproveitando, falando da biela, eu tô com uma biela de 2J, que teoricamente, se vocês compararem, são duas bielas idênticas também. Todos os desenhos aqui, ó, muito idêntico, ó.
Tá vendo? Só muda a altura. Então, teoricamente, é uma mesma biela, só que mais alta. E aí segue a mesma coisa que a MTR fez pra gente. Mesma biela, só que com mais curso. Então, biela de 1 e 2J, teoricamente, na minha concepção, a de 1J aguentaria mais, porque ela é mais curta, ela tem menos espaço aqui, então ela se torna mais reforçada nessa área de altura. Mas isso não vem ao caso aqui, beleza? Duas bielas iguais, não tem como montar nos motores, porque tem altura de curso, enfim, é isso aí. Agora vamos terminar e encerrar os pistões. Pistão, eu mostrei do 1J, e aí eu queria mostrar o do 2. Galera, eu não sei se é o motor que eu abri do VVTi ou do sem VVTi trocaram os pistões. Mas esse pistão é o mesmo que tem no 2JZ com VVTi e sem VVTi. É o mesmo pistão, tá? Ele é um pistão que ele tem mais área, aqui mais volume, né? Então ele tem menos taxa de compressão comparado com os pistões 1J, né? Porém, o que muda é o cabeçote, é isso que eu tô dizendo. Então, só montando e medindo taxa para saber o que acontece a gente pôr o pistão do 1 e 2J lá. Porém, eu sei que existe esse pistão para você escolher a taxa de compressão. Ele existe ele reto aqui também do 2J, tá? E a gente, quando fez aqui na FP, ó, a gente fez os mesmos pistões com as mesmas medidas, mesmas especificações, só forjado, tá? Então, vocês pegarem aqui, vocês vão ver que todos os desenhos aqui, ó, foram desenvolvidos em cima do original, né? Com mais o estudo da FP, ó, tá vendo? Tudo igual. E aí a FP tem alguns modelos também que muda de desenho, onde a curvatura vai, aí tem os modelos específicos deles, mas teoricamente falando, da altura do pistão, são todos iguais, altura, espaço, tudo mais. Aqui mantém um canto vivo, né, o original, a FP já tirou esse canto daqui, então eu acredito que é um pistão, dado esse banho, pistão muito top. Resumo para vocês sobre a curiosidade do JZ, eu vou até olhar no Google agora e confirmar com vocês sobre o pistão do VVTi 2J e o sem VVTi. O 1J muda, o 2 eu não sei, pelo menos os dois motores que eu abri, os dois pistões são iguais. Agora, se antigamente alguém trocou, eu não sei dizer. Eu nunca fui atrás dessa informação. Então eu vou ver agora pela internet se realmente os pistões são iguais, desse mesmo formatinho, com a mesma altura, com o mesmo volume. E se for, é exatamente os dois motores que eu abri, tá? Um com e um sem, exatamente assim, beleza? Então, teoricamente, os pistões não mudam para motor VVTi e sem VVTi. Então, vou abrir o Google aqui e já mostro pra vocês aí. Bom, galera, só pra encerrar o vídeo aí, ó, que eu tava explicando pra vocês, ó. Quando você vai pegar um pistão, no caso lá fora, tá vendo o bore ali, ó, 10,5 para 1. Esse é o que eu tava falando que dá diferença na altura. Esse é um pistão de 10,5 de taxa. Ele é mais reto, o meio, ele é mais alto, igual quase que o 1J, beleza? Só que nós vamos estar falando do 2J, ó. E ele serve tanto pro GE e o GTE, que é a mesma coisa. Eu nem falei do pistão do GE, porque os pistões do GE não é do turbo, não presta pistão nem biela, então não precisa nem comparar aqui, não tem nada a ver. Mas, então, toda vez que você for comprar um pistão lá fora, né, vocês têm que escolher o quanto vocês querem de taxa, beleza? Aí vai de cada preparador o que quer fazer. Mas, e tem o original, que eu acho que é 9,5, se eu não me engano. Aqui, ó, eu não lembro se é 9,5 ou 8,5, tá? Mas eu acho que é 9,5. Esse daqui, ó, é uma foto bem ruim, mas dá pra ter uma ideia. Ele é igual ao original. Ele é côncavo, inclusive esse aqui tem uma bolinha a mais ali, tá? Eu acho que deve ter um com 8,5 aqui também, ó. Aqui, ó, 8,3, ó. Ó, esse daqui tá mais próximo do original, vocês estão vendo? Se a gente comparar aqui, ó, a altura, ó. Então, existe esses tipos de diferença do 2JZ. Mas até onde eu vi mesmo aqui, o pistão é o mesmo. Até onde eu vi de informação aqui, o pistão do VVTi, do 2J e o normal é a mesma coisa o pistão. A gente só vai mudar de preparador para usar taxa de compressão. Já o 1J não. O 1J já tem diferença na compressão nos próprios pistões originais. E obviamente, quando você for comprar, você também existe aqui, eu acredito, que é a opção de você escolher a compressão do 1J. Eu nunca comprei fora, acho que nem sei se tem. Mas por que no Brasil vocês não fizeram? Porque aqui a gente manteve um padrão, tá? Não adianta fazer vários e vários modelos, porque é um pistão que não tem muita saída. Então esse que é igual o original atende suficiente a gente. Então é tranquilo, né?
Se der um pouquinho menos de taxa de compressão, por exemplo, se ficar com 9, 9,5, coloca mais pressão. Se tiver mais taxa de compressão, por exemplo, 10,5, 11, é um motor que um pouquinho menos de vento já dá mais cavalo do que o que tem mais. E assim vai, isso é coisa de preparador. Estou fazendo um resumo básico, tá, gente? Só para vocês leigos aí entender. Então essas são as diferenças dos motores e dos pistões originais. Um JZ tem diferença original, 2JZ, até onde eu desmontei os motores VVTi, sem VVTi e as informações do pistão é o mesmo. Tá? E é isso. Gostou desse vídeo? Já vai deixando um like, uma informação. O vídeo ficou meio longo, mas eu gosto de deixar vocês informados. Eu sei que tem muita gente curiosa. Então é isso. Já vai deixando um like, se inscreve no canal, se inscreve. Mais dúvidas, deixa aqui embaixo, que eu vou procurar informações não muito teóricas, não muito assim na teoria, mas tentar mostrar mais simplificado. E é isso. Valeu. Tchau, obrigado.